Tivemos mais uma Célula Esperança nessa quarta, dia 27 de agosto. O tema abordado foi o plano de Deus em Jesus. Uma boa parcela da população é preocupada em buscar uma felicidade terrena, o que contradiz o plano de Deus desde o princípio. Para quem não sabe, Deus criou o homem e a mulher totalmente perfeitos, sem pecados. Adão e Eva foram seduzidos pelo pecado quando comeram aquele fruto proibido e acabaram conhecendo o bem e o mal, desobedecendo a Deus comendo do fruto proibido. A partir daquele momento, o pecado ele foi instalado no mundo e o diabo, o Satanás, ele ganhou o direito legal sobre a humanidade, devido à escolha de Adão. Mas Deus, sendo o criador do homem e da mulher, ele tomou para si essa responsabilidade. Deus fez uma profecia e uma promessa de resgate. Olha só o que fala em Gênesis capítulo 3, no versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Aqui Deus está falando que resgataria a humanidade por meio do sofrimento em Jesus Cristo. Continuando, Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por causa do pecado de Adão e Eva já estava todo mundo condenado. Estávamos todos fadados ao inferno. Mas Deus falou que o Messias, o Cristo, assumiria toda essa responsabilidade. Que todo esse mal que viria sobre nós cairia sobre uma pessoa específica, no caso Jesus Cristo. Nós temos o hábito de buscar felicidade com pessoas com que temos vínculos, que amamos as pessoas mais próximas, que momentaneamente nos possibilitam uma sensação de bem-estar. Mas acredite, pai, mãe, filho, filha, irmãos, irmãs, esposo, esposa, todas as pessoas do nosso ciclo social podem nos chatear, podem nos desanimar, podem nos magoar, podem nos fazer chorar. Isso mostra que a felicidade aqui no mundo não é eterna, ela é muito momentânea. E mesmo assim nós temos buscado uma alegria, uma felicidade que é muito passageira, que pode acabar de uma hora para outra. Olha só o que fala em Atos capítulo 4, no versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ninguém que está aqui nesse mundo vai conseguir te salvar. Você pode buscar um prazer mundano, mas esse prazer ele vai acabar. A palavra de Deus fala que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Então só quem é salvo vai sentir o gosto de verdade de ter uma felicidade eterna. Mas qual que é a vontade de Deus para nós? Lá em João capítulo 6, versículo 40 fala assim: Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Percebam que não se trata de coisas do mundo, não se trata de bens materiais, não se trata de relacionamento com pessoas. Todo o plano divino de Deus se trata de salvação, de vida eterna. Muitos de nós cristãos temos o prazer daquilo que o mundo tem a oferecer, mas a vontade de Deus não é isso. A vontade de Deus é o resgate da humanidade de volta para Ele por meio de Jesus. Porque a vida eterna que Adão tinha antes da queda é essa vida eterna que Deus quer nos presentear. Afinal, foi a promessa dele, o resgate da humanidade, nos retirar das mãos do diabo, de Satanás. Mas não, nós cristãos, ao invés de termos o anseio de nos encontrar com nosso Senhor, queremos ficar aqui nesse mundo onde não tem nada de bom. O pecado não vai permitir que você seja alegre e feliz todo o tempo, porque o pecado ele tem limite. O salário do pecado é a morte, então o prazer que sentimos nesse momento é um prazer momentâneo que vai acabar. E é essa chance que Deus nos dá por meio de Jesus Cristo. Olha só o que diz lá em João, no capítulo 1, no versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o pecado ele tem fim por meio de Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse vindo, tava todo mundo perdido. Eu vou mostrar aqui para você na prática. Não se trata de dinheiro, de mansão, de carro de luxo. Não se trata de status. Lá em João capítulo 3:16 fala o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não se trata de coisas terrenas, não se trata de coisas materiais, não se trata de política, não se trata de finanças. O plano divino de Deus é referente a pecado e salvação. O que eu estou falando para vocês é que não adianta ficar orando a Deus para que caia 1 milhão na minha conta em nome de Jesus, que apareça uma Ferrari na minha garagem em nome de Jesus, que eu possa ser muito rico em nome de Jesus.
Em que Deus seria glorificado com tudo isso? Não se trata de coisas materiais, se trata de pecado e salvação. Uma salvação sem fim, com vida eterna. Eu vou mostrar aqui para vocês agora o benefício do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O benefício, claro, para aqueles que o aceitam como Senhor. Lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 1, fala assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Em resumo, Satanás até pode ir próximo de Deus para poder te acusar dos pecados que você tem cometido. Mas o Senhor Jesus Cristo, por morrer em nosso lugar, ele assumiu todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade. Então Deus, ele olha para nós, ele não enxerga mais o pecado, porque ele enxerga o sangue de Jesus, que ele não encobre, mas ele purifica de todo o pecado. Essa é a grande relevância e a importância do sacrifício do Senhor, porque graças a isso temos o acesso direto ao Pai. E o acusador, o inimigo das nossas almas, ele perdeu o direito legal sobre nós. Nós fomos comprados por bom preço com sangue real. Percebam o tamanho gigantesco e infinito do amor de Deus por você. Aí você pode pensar, mas servir a Deus é muito difícil. Não é difícil, olha só o que fala Apocalipse 21:6. E disse-me, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte d'água da vida. É de graça, não custa nada. Muitas vezes nós gastamos muito dinheiro para poder pecar. Ou seja, nós temos o hábito de gastar para pecar, para sermos condenados, sendo que Deus oferece para você de graça a salvação. Tudo que você precisa fazer é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você quer conhecer Jesus e ter a oportunidade de ter a sua salvação, repete comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, para que o Senhor seja o Senhor da minha vida, para que por meio do Senhor eu possa chegar a Deus, que por meio da sua morte e da sua ressurreição eu possa ter vida eterna. Venha me transformar e me renovar, e que eu não viva mais eu, mas que o Senhor viva em mim. Em nome de Jesus, amém.